Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quero conversar com vocês sobre a rigidez muscular, a rigidez articular que muitas vezes o nosso paciente idoso com demência apresenta. Mas nós também vamos pensar, vamos conversar sobre quais são as patologias, aonde que ocorre essa rigidez, o que você jamais pode fazer, o que a fisioterapia pode fazer e o que o médico pode nos ajudar. Então vamos abrir esse leque para que nós possamos ajudar o nosso paciente. Desenrolar ou instalar da rigidez muscular e articular pode acontecer em algumas patologias. E as principais são acidente vascular encefálico, síndrome parkinsoniana, o Parkinson e a demência de corpos de Levy. Essas são as principais. Mas nós também podemos abrir o leque de onde acontece no corpo do nosso paciente. Então, você pode observar essa rigidez a nível de pescoço. Muitas vezes o paciente com Parkinson ou demência de corpo de Levy vai apresentar no pescoço, na articulação temporomandibular, nos membros superiores, desde a articulação do ombro, cotovelo, punho e mão. Então, muitas vezes o paciente vai chegando naquela postura onde o familiar, o terapeuta, os cuidadores não conseguem abrir a mão. E muitas vezes essa posição em flexão machuca a palma da mão. Então a unha acaba machucando essa região. E toda essa relação vai gerando uma postura adutora. E você também observa essa rigidez na musculatura da coluna vertebral. E quadril, membros inferiores, na articulação do joelho, porque acaba que essa musculatura, ela tem uma relação de antagonista e agonista. Então, quando você tem uma musculatura antagonista, ela puxa ao contrário. Então, quando o paciente faz a flexão, acaba que essa musculatura antagonista, ela é mais forte. E quando você tenta fazer esse movimento passivo, você tem dificuldade, porque a antagonista está segurando essa articulação. E isso vai gerando mais complicações, porque acaba que o paciente vai perdendo também o equilíbrio, vai dificultando, porque todos esses pacientes têm uma lentidão no movimento. Além da lentidão, ele tem uma dificuldade de fazer o movimento no tempo. O movimento se torna lento e menor. Difícil, é curto, esse movimento é curto, porque a relação de profundidade, distanciamento para esses pacientes é perdida, ela vai sendo diminuída. Então, é um conjunto de fatores que agrava a situação. Além de que, se você tem toda essa postura, você vai ter perda de massa muscular e também uma atrofia que vai futuramente pode gerar as úlceras de pressão. Então, você vê que é um ciclo que a gente precisa observar de início para fazer uma prevenção, para pedir socorro. E aí, o que nós não podemos fazer? Mas você, cuidador profissional, cuidador familiar, já disse isso e vou repetir. Jamais devemos fazer movimentos rápidos. O fuso muscular
o órgão tendinoso de Golgi, que fica no ventre muscular. Quando você faz isso para um paciente, você gera um reflexo. E esse reflexo faz com que ele feche mais ainda. Então, quando nós vamos trabalhar essa musculatura, nós precisamos fazer isso de forma lenta. Nós precisamos trabalhar isso com uma massagem, com um relaxamento, talvez com um pouquinho de calor, mas jamais movimentos rápidos. Jamais fazer isso em amplitudes que ele não tem condições de fazer. Então, eu já presenciei profissionais da saúde, terapeutas, onde o paciente tem uma rigidez muscular e ele começa a fazer movimentos rápidos, longos. Então, se você não tem amplitude e você faz esses movimentos rápidos, você vai romper estruturas, você vai lesionar e, consequentemente, o cérebro daquele familiar, daquele paciente, ele vai criar uma estrutura ainda mais rígida e não permitir fazer esse movimento. E aí, você jamais pode fazer isso. Mas o que eu posso fazer? O que o fisioterapeuta pode fazer? O fisioterapeuta vem com conhecimentos profundos de estruturas, de como soltar, de como liberar, de como permitir que essa articulação venha estar no ângulo dentro da normalidade e que esse ângulo reflita por horas. Porque isso que é importante. Vai necessitar do fisioterapeuta? Vai. Mas que esse profissional estará trabalhando de forma que o seu familiar, o seu paciente vai manter esse alongamento, esse relaxamento. E nós precisamos também de quem? Muitas vezes chega um ponto que não é culpa de ninguém. É a relação da patologia que está numa fase avançada. E aí nós não temos mais condições, nós precisamos do médico. Então o médico vai vir por quê? Porque ele vai primeiramente dar o medicamento, fechar o diagnóstico, mas ele também pode sim fazer a aplicação de Botox. Então, a aplicação do Botox vai dar um relaxamento nessas articulações e vai permitir que novamente eu, fisioterapeuta, venha trabalhar e ganhar nesse meio tempo essa amplitude de movimento e essa flexibilidade. Por que eu falo tanto sobre a rigidez? Porque geralmente nós nos deparamos com um paciente que no evoluir da doença começa a apresentar uma postura onde nós vamos observando que ele está rígido. Então, se nós tentarmos trabalhar em conjunto, não fazer algumas coisas, ter conhecimento e conscientização que, se nós não fazermos, nós vamos prevenir outras complicações. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube, Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal, dê um like no meu vídeo, compartilhe o meu vídeo, mas compartilhe a sua vivência, compartilhe o seu medo, compartilhe o que você passa. Porque geralmente existem complicações que nós todos precisamos falar, seja de demência ou de qualquer outra doença neurodegenerativa. Porque o paciente precisa ser cuidado, o paciente precisa ser enxergado. Eu te espero no próximo vídeo.